Olá, amigos. Eu sou Alexandre Morales, diretor dos Sindicatos Bancários de Bauru e Região e apresentador do podcast Sem Sistema, o nosso podcast. E nessa semana o tema não poderia ser outro: Dia Internacional da Mulher, 8 de março. E para realizar esse programa eu conto com a companhia delas, as minhas colegas de sindicato, as duas Fernandas, a Ellen e a Maísa. Que bom ter vocês aqui, sejam muito bem-vindas. Fernanda, você aí, primeira vez aqui no nosso podcast. As duas Fernandas, né? Fernanda 1, Fernanda 2, para o pessoal conhecer vocês. Meu nome é Fernanda Maranho, eu trabalho no Banco do Brasil já tem 13 anos. Já estou aqui no sindicato há algum tempo, primeiro como representante de base, já no meu segundo mandato como diretora do sindicato. Para mim é uma honra participar tanto do sindicato quanto desse podcast em especial, porque acho que é um assunto que é importante para todas nós, né? Para todos nós como sociedade e para todas nós como mulheres. Ótimo. Agora a Fernanda do Bradesco. Essa foi a Fernanda do BB e a Fernanda do Bradesco. Fer, que bom ter você aqui, né? Que está no nosso dia a dia. A Fer foi liberada e está aqui participando do podcast. Primeira vez também, né? Sim, primeira vez. Eu sou a Fernanda Ortiz. Eu tenho 16 anos de banco, de Bradesco. Consegui a minha liberação há um mês. E no meu segundo mandato aqui no sindicato. E a nossa já veterana, a Ellen, né, do Santander. A Ellen que o pessoal já conhece um pouquinho mais, porque já participou de outras vezes, né, Ellen? Já está habituada. Figurinha, né? Figurinha carimbada. A Ellen e o Beto Castilho são as duas figurinhas aí do podcast. E o Tonon hoje ficou de fora, mas a gente tem a Maísa, que eu já vou apresentar a Maísa aqui, que também está com a gente aqui. Vamos falar um pouquinho, então, do início, né? Com a Maísa. A Maísa vai explicar como é que deu origem aí esse início do Dia Internacional das Mulheres. Bom, meu nome é Maísa Borazzi, eu sou diretora aqui do Sindicato dos Bancários de Bauru e Região. E hoje nós estamos aqui para poder falar sobre essa data tão importante que é o dia 8 de março, né? É uma data de luta que nos relembra a luta, né? E foi um movimento, né, criado por mulheres. Ela deu aí início no século XX e as mulheres lutavam por melhores condições de trabalho, né? Por direito ao voto, igualdade também. Diz que foram as mulheres socialistas da Rússia, né, que trabalhavam em fábricas enormes, começaram a se organizar. E aí elas resolveram ter a ideia de, poxa, vamos fazer uma data aqui para comemorar, né, para celebrar junto com as outras mulheres, mas muito mais que isso, para lutar e garantir uma série de direitos que realmente elas conseguiram conquistar, tanto que elas até serviram de estopim aí para a Revolução Russa. Mas aí nos bancos, como que é comemorada essa data no dia do banco? Você chega lá para trabalhar no banco lá, como é que é o 8 de março no banco? Na verdade é uma data comum, né? É uma data normal hoje, né? Esse movimento de luta, ele meio que foi esquecido. E assim, na maioria das vezes a gente ganha um bombom, ganha um chocolate e tá tudo bem. Fernanda, você viu aí quão importante foi essa iniciativa de criar um Dia Internacional das Mulheres. E eu vi que você veio preparado, tem uma colinha aí com algumas datas marcantes, né, nessa luta da mulher. Queria que você falasse um pouquinho e relembrasse aí pra gente algumas datas. Então, pesquisando, né, sobre o tema, porque nenhuma de nós aqui é especialista, né, sobre o assunto, a não ser a vivência, né, do nosso cotidiano como mulher e tudo que a gente enfrenta. Eu dei uma pesquisada para a gente ver como como a vida da mulher no Brasil evoluiu de maneira lenta e vem evoluindo de maneira lenta. Né, aqui a gente tem algumas datas que eu considerei importantes, como quando as mulheres no Brasil puderam passar a frequentar a escola, em 1827. Então, o país já tinha 327 anos quando as mulheres tiveram acesso à educação primária, básica. Isso, para a universidade, foi 1879. E em 1932, a gente conquistou o direito ao voto. Quando, na primeira eleição, depois disso, a gente teve a primeira deputada eleita por voto popular. Umas coisas que até eu não sabia e até me chocaram um pouco. Em 1962, a gente teve a promulgação do Estatuto da Mulher Casada. E, nesse estatuto, a mulher pôde conseguir trabalho sem autorização do seu marido. Então, a gente vê que as coisas vão evoluindo muito devagar, né? E, coincidentemente, na época em que se precisou de mais mão de obra, então a gente vê que as coisas vão acontecendo não porque a mulher conquista o direito por ser mulher, mas porque a sociedade e o sistema precisa
dela como mão de obra, e isso é implementado através da lei. Em 1974, nós, todos bancários aqui, em 1974, uma mulher pôde ter um cartão de crédito sem que seu marido assinasse para que isso pudesse acontecer. Mulheres solteiras precisavam sempre levar um homem para assinar esse contrato. Em 1979, a gente teve a primeira senadora eleita no Brasil. Em 1988, a Constituição igualou mulheres e homens em direitos. Então, eu já estava na escola quando isso aconteceu, já estava alfabetizada. Em 2010, a gente teve a primeira presidenta eleita, que acabou como acabou, a gente sabe, 2016. E dentro também da nossa realidade, esse ano a gente teve as 2 primeiras mulheres empossadas como presidentes dos 2 bancos públicos no Brasil, o Banco do BB e a Caixa. Então, a gente vai vendo como as coisas vão evoluindo, como a gente vai conquistando os direitos com muita luta, mas também a passos lentos, dentro do que a gente desejaria como sociedade. A gente percebe que realmente nunca foi fácil, e para as mulheres ainda é muito, muito mais complicado. Eu falo isso porque algumas coisas ficam claras. Por exemplo, quando a gente imagina uma casa, a gente imagina a mulher na cozinha, A sociedade imagina a mulher na cozinha e o homem na sala. Geralmente o homem se divertindo e a mulher trabalhando. Vocês, com certeza, além da jornada que vocês têm no banco, vocês têm uma jornada de trabalho em casa, Além dos homens. Eu sei que vocês podem ter parceiros, pessoas que ajudam vocês, mas realmente existe até um trabalho intelectual que é feminino, E eu estava até comentando isso com a Fernanda. Fernanda é mãe de duas meninas, Fernanda? Sim. E tem que ter todo um cuidado na educação. Eu queria até que você mostrasse o livrinho aí que você estava lendo ali para orientar, inclusive, na educação delas. Como que é o nome desse livro, Fernanda? Para Educar Crianças Feministas. Por que você comprou esse livro? Explica para mim, Fer. Porque é difícil, você trabalhar, A gente já sai com essa culpa de deixar a criança para trabalhar 8 horas. Quer dizer, na verdade, você não trabalha 8 horas, Você fica no seu trabalho aí 10 horas por dia. Então, você já sai com essa culpa de casa. E como que você educa 2 meninas no mundo machista que a gente tem hoje? Então, é difícil. Então, eu tenho que explicar para minha filha que ela tem que estudar para ela conseguir ter um patrimônio, para ela ser a estrutura, para ela não ter um casamento bom, nada disso, entendeu? Que ela não é uma princesa, Que ela é uma estrela, que ela é uma luz. Então, eu tenho que passar isso para minha filha, Que ela tem que reconhecer todos os perigos que o mundo machista envolve, Então, é complicado, Que não é que menina não tem que pegar uma vassoura e sair varrendo uma casa. Isso não é coisa de menina, Isso é coisa do casal, isso é coisa do menino. O menino ele vai morar sozinho, ele tem que limpar a casa dele. Não é só a mulher. Isso não é um serviço só da mulher. Então, assim, eu achei nesse livro, por um acaso, numa livraria, olhando, eu falei, eu vou comprar. E, de fato, ele é bem esclarecedor, eu indico. Não só para mãe de meninas, mas as de meninos também, porque eu acho que os meninos também necessitam, de esclarecimentos, E a gente tem que fazer isso mesmo. A gente não tem que sair para trabalhar, sim, porque a nossa renda ela não é um complemento do lar, Ela é uma fonte de renda ali. Não é só o marido que ele trabalha, o companheiro, ele não é só ele que provê o lar, a gente também. É uma dupla. O seu marido tem que ajudar, ele chega, ele tem que cuidar da criança, e ele não faz isso porque ele é um bom marido, não, porque ele é o pai. E você chega lá, você tem que fazer a janta, ele tem que lavar a louça. Você chega esgotado, ele também está cansado, então vamos fazer junto para acabar logo. Para os 2 poderem descansar, Exatamente.
Mas a gente sabe que na maioria das vezes realmente essa tarefa acaba ficando, né? Fica. E aí o homem que faz a obrigação dele acaba ganhando tão destaque. Nossa, como ele é um bom marido. Um bom marido, né? não. É obrigação, né? É obrigação. Como pai, como marido. A gente não tem... Aí que entra, né? A gente não tem que tecer elogios. Por isso. Os dois têm que fazer igualmente, né? Porque o trabalho está lá. Tanto lá fora, porque você trabalha não é para ajudar para pagar as contas. Você trabalha para pagar as contas. E você sente, Fernanda, que, por exemplo, na escola, né? Na escola você tem aí uma atenção hoje já voltada para acabar com esse machismo, esses comportamentos, ou ainda a escola é muito refém disso, né? A gente viu no último período aí, existiam pessoas preocupadas com a ideologia, às vezes, feminista, né? Em vários locais. Não, porque o feminismo, como se o feminismo fosse um monstro. O feminismo não é isso. É legal a gente esclarecer, né? Olha, onde as minhas filhas estudam, eu não percebo isso. Assim, eu vejo que ela é uma escola bem, bem tranquila, mas a gente tem relatos aqui em Bauru, né? Não só de escolas que até homofóbicas, que perseguiram professores fora do horário, né? Nas redes sociais. Então, assim, é um problema que está incutido na sociedade. Então, você vê mesmo, o movimento racista, ele choca a sociedade. O movimento sexista, não. Quantas mulheres morrem, a pessoa fala, que dó, mas e aí? Né? O assassino, ele está solto. Né? Então, fica difícil. E a gente acaba vendo isso, infelizmente, diariamente. Ô, Ellen, você já tem uma filha um pouco mais velha, né, Ellen? Já mais adulta. E eu queria que você falasse um pouquinho. A geração da sua filha já pensa de maneira diferente? Já sabe mais ou menos o papel? Poxa, o homem realmente tem que ter mais esse papel que a Fernanda falou? Passou daquela condição de, poxa, eu sou mulher, eu tenho que servir porque ele vai prover o lar? Ou ainda tem um pouco disso? Eu até faço comentário em relação à diferença da idade. Eu vou colocar assim, a minha idade é da minha filha e a filha da Fernanda. Que a Fernanda a gente tem assim, mais próxima, né, de idade. Eu venho de um movimento que ainda o homem provia o lar, né? E a minha filha, a gente já ela cresceu vendo a mãe trabalhar fora o tempo todo, ajudando, não, como a Fer falou, né? Participando, também inserindo a contribuição financeira dentro de casa, vamos dizer assim, né? E a Beatriz, como chama minha filha, eu já percebo na faculdade que ela já posso intitulá-la, né, de feminista, de brigar pelos seus direitos, daquela que determina, não, eu tenho a minha vez, eu sou isso, eu sou uma profissional. Ela se impõe já dessa forma. Eu acho que diferente já da minha idade, do pessoal. Então, eu intitulo que ela é já uma feminista e que ela já sentiu essa diferença. E ela percebe a diferença, vamos dizer assim, nos comentários do meu ambiente de trabalho, em relação à família das pessoas, né, dessa diferença. Então, eu acho que ela já está num caminho um pouco mais para frente, onde as filhas da feira ou as meninas de 10... ou já esses meninos mesmo, né? Não vamos intitulá-los de azul ou cor-de-rosa, que é essa nova geração, eles já sabem dos direitos ou do seu posicionamento, não vamos nem falar de direitos, né? De se posicionar, de se intitular. Voltando a falar que a Fer ali do bebê falou, né? A gente vem em passos muito lentos. E vamos dizer assim, como eu sou, né, polêmica, vamos colocar assim, a gente também vê o feminismo como cotização, né? Então, por mais que eu ensinei a minha filha, por mais que a Fer esteja ensinando as filhas, a gente vê que lá fora, no mercado, ou na situação no geral, no mundo, é inserir em cotas. Eu não falo nem como passos lentos. A gente... vamos colocar uma mulher aqui porque ela precisa trazer um jeitinho feminino, né? Vamos falar de banco porque é o banco que a gente está no dia a dia, né? Colocar aqui para ter. Eu e a Fernanda Bebê, a gente estava conversando esses dias, né? A liderança. A gente tem muita liderança bancária feminina
em que ela se posiciona daquele jeito machista, vamos dizer assim. A cobrança dela não é que ela tem que ser mais feminista, não é nesse sentido, mas você percebe que ela vem de uma cobrança machista, de um comportamento machista, de um comportamento agressivo. Não é quando eu falo assim, não é agressividade de bater, não é isso. Aquela agressividade de imposição que ela não consegue falar com uma pessoa, ela não consegue gerir aquele espaço de uma forma mais branda, de uma forma pensando que ela também é uma mulher, se colocando na posição daquela mulher que está ali trabalhando, daquela mulher que entra numa licença maternidade, né? Eu fugi aqui um pouquinho voltando, falando um pouco de maternidade, né? Dessa cotização. Então, eu falo, a minha filha, ela vem num caminho, mas a gente ainda tem muito para construir. E eu falo assim, parabenizo a Fernanda por estar aí lendo, levando as instruções, continue assim. Eu acho que toda mãe deveria fazer, toda mãe deveria pôr ali a sua filha, o seu filho, para conhecer, né, os seus direitos, suas obrigações e o seu poder, né? E é legal não só a filha mulher, né? O filho, filho homem também precisa ser educado, porque vai poupar muito trabalho, né? Porque o próprio homem lá na frente ele vai ter um prejuízo, né? Se ele não se adaptar a esse novo momento, às exigências, inclusive as exigências justas das mulheres, ele vai ser um cara que lá para frente vai ser o cara do Campari, né? Vai ter suas dificuldades, né? Exatamente. Fernanda, a gente viu aí, inclusive nós tivemos aí, a Maísa bem explicou como é que surgiu aí esse Dia Internacional, da reunião de mulheres que se encontraram aí em movimentos, né? Na primeira internacional, segunda internacional, mulheres socialistas queriam melhores condições de vida, queriam direitos. E a gente, há pouco tempo atrás, a gente teve reunido, né, no encontro da frente que vocês tiveram a oportunidade de participar. Queria que você falasse um pouquinho também do que aconteceu. Teve uma mesa feminina lá. Qual que é a importância disso? Eu acho que é muito importante quando a gente se reúne, ainda mais numa situação como esses encontros da FENOB que a gente participa, que tem gente do país todo, então são culturas diferentes, são vivências diferentes, e a gente compartilhar, né, trocar ideias. E a gente viu que a maior parte de nós, independente de morarmos aqui no Sudeste, no Sul, no Norte e Nordeste, a gente passa mais ou menos pelas mesmas coisas, né? E, infelizmente, quase todas as coisas que a gente compartilhou lá são coisas ruins, coisas tristes, né? Quando a gente fala em assédio moral, em assédio sexual, quando a gente fala em falta de acesso a melhores posições de trabalho, né? Voltando aqui um pouco ao que a gente falou agora há pouco, nesses 13 anos de banco, por exemplo, eu tive uma colega que foi promovida e saiu da agência onde ela trabalhava, né? Porque no nosso meio é assim, você é promovido, invariavelmente você vai ter que sair da sua cidade. E a gente vê muito acontecer isso com homens. Eles são promovidos, eles vão, muitas vezes, mesmo que temporariamente, eles deixam suas famílias, né, a sua esposa, seus filhos para trás, e eles são aplaudidos. Agora, quando uma mulher faz isso, nossa, mas ela é louca. Nossa, mas como ela teve coragem de deixar os filhos? Né? Então, a gente vê que as pessoas falam assim, mas é natural que a mulher cuide da casa e dos filhos enquanto o homem constrói a carreira para que todos tenham mais conforto. Será que é natural? É natural quando é o homem. Quando é a mulher que está nesse papel, a sociedade não considera isso natural. Não, Fer, e quando isso acontece, quando você vê que uma mulher chega ao poder, sempre tem aquela máxima, é porque o marido deixou. Entendeu? Então, mas se ela está lá é porque o marido deixou que ela fosse. Entendeu? Então, não é o mérito. Sim. E assim, e eu acho totalmente válido quando o casal tem um acordo de, olha, vamos fazer assim, nesse momento. Mas, a maior parte das vezes, esse acordo não é um acordo explícito. É uma coisa subentendida dentro da relação. Né? Que a mulher abre mão dos seus sonhos, abre mão da sua carreira, para que o homem construa a dele. Né? Esses tempos atrás eu vi alguma coisa, acho que nos Estados Unidos, mulheres que estavam pedindo indenização para engravidar, porque elas teriam que abrir mão da sua carreira por um tempo, da sua vida profissional, e elas sabiam que lá na frente, quando elas fossem retomar, elas teriam um atraso nesse processo de evolução da vida profissional.
e depois lá na frente esse casamento acaba, essa relação acaba, como é que fica? Né? Geralmente esse trabalho doméstico não remunerado, ele faz com que isso tenha uma consequência na vida da mulher lá na frente que é muito, muito séria. Né? Então, as discussões que a gente teve lá em São Luís, né, com as exposições que a gente teve, mostram isso, né, que a gente vai evoluindo, mais uma vez, muito devagar, mas a gente tem que continuar, porque quando a gente chega, quando a gente conquista, a gente também está abrindo caminho para quem vem. Né? Vocês têm filhas, eu não tenho filha, eu tenho uma afilhada, tenho uma sobrinha. Eu gostaria que elas encontrassem uma sociedade melhor. Eu acho que é isso que a gente está tentando fazer, né? Construir uma sociedade melhor. Sim. E quando a gente fala do papel do homem, né? Das mães que criam meninos também, né? A gente tem que não centralizar, né, mais uma vez, a responsabilidade por mudar a sociedade na força da mulher, porque a gente vem lutando. A gente precisa dos homens como aliados, né? Eles precisam parar de ver a mulher como algo inferior, como alguém inferior, aquilo que você falou, o marido deixou, né? E não é só o marido deixou. Ela fez um teste de alguma coisa, ela saiu com alguém. Sim. Nunca a mulher conquista as coisas que ela conquista por mérito, né? Ela conquista porque algum homem deixou aquilo ali, deu aquela oportunidade. Então, a gente precisa rever muita coisa aí como sociedade. E o que a Fernanda falou, né, Fer, falando com a outra Fer, a gente fica claro, inclusive, na questão até sexual, né? O homem, ele tem aí a permissividade aí da sociedade para aprontar todas e mais algumas, né? E aí ele é dito como viril. Não, ele é um homem viril, ele é um homem, é o perfeito homem masculino, né? O macho alfa. Exatamente. E a mulher, não, a mulher tem que ser uma mulher contida, recatada e do lar, porque senão ela vai ser uma pervertida, né? Então, assim, ensinar isso para as crianças também não deve ser fácil, né? Porque realmente é muito desigual. Eu sempre crescia com aquele velho ditado, né? Prenda... Exato. Como que é? Prenda... Suas cabritas. Porque meu bode está solto. Todo mundo ouviu isso, né? E não faz muito tempo, a gente tinha um presidente absolutamente machista, que falava com todas as letras. Eu não pagaria com o mesmo salário. Sendo que a maternidade é uma dádiva, né? Exatamente. Porque, assim, dádiva não no sentido da mulher, mas no sentido para a sociedade. Ela está gerando uma vida para a sociedade, né? É um período que você tem lá os seus altos e baixos, como toda mulher, né? Não tem aquela obrigatoriedade de se realizar na maternidade, porque nem todas, não é com todos que acontece isso. Eu falo para os meus amigos, poxa, para mim ter um filho foi a coisa melhor que teve na minha vida. Para outras pessoas talvez não, né? Mas você está gerando uma vida para a sociedade e você está impedida, como a Fernanda falou, muitas vezes, de ter uma carreira dali para frente. Sim. Porque realmente é rotulada, a gente vê nos bancos, a gente vê às vezes o colega do banco falando, mas também ela tem filho de novo, acabou de entrar, teve outro Exatamente. Filho. Então, assim, é mais difícil, né? Se paga-se um preço muito alto que não deveria se pagar. As pessoas deveriam compreender, olha, 6 meses de maternidade é ótimo, que o homem tenha também para poder, inclusive, auxiliar a sua esposa, né? Mas, às vezes, até no banco tem esse conflito. E a gente vê isso muito. E você está no nosso departamento jurídico e muitas vezes a gente vê, tem muita briga jurídica que a gente tem que entrar porque realmente os bancos não respeitam, né? E que bom se eles respeitassem e tivessem a justiça, esse senso de justiça que a Fernanda falou, né? No Bradesco, como é que é a cultura no Bradesco? O Bradesco ainda é um banco muito machista? Mesma coisa, machista, a gente não vê. São poucas gerentes gerais aqui. Né? Ainda vou falar da minha regional, né? São poucas as gerentes que são mulheres, entendeu? Nós temos bastante mulheres no banco, sim, mas assim, cargos de destaque são poucas. Então, gerentes gerais são poucas. Regionais aqui, eu vou fazer 17 anos de banco agora, esse ano. Eu nunca tive uma regional mulher. Nunca trabalhei com uma regional mulher. Né? Inclusive, essa questão da maternidade que você levantou agora. A gerente, seja ela pessoa física, pessoa jurídica, quando ela retorna da sua licença maternidade, ela não retorna para a carteira que ela tinha
antes de sair da licença. Às vezes ela não retorna nem para sua agência. Então, quer dizer, você sai de licença, você não tem nem o sossego durante... É uma insegurança. Porque você está lá cuidando do seu filho, da sua filha, e quando você retorna, você não sabe para onde você vai. Entendeu? Então, você não sabe se daqui a um mês você vai ser demitida, se o seu posto vai estar ali ou não. Então, é triste. É triste. Você não tem sossego nem para ter o seu filho. Ali para cuidar do seu filho. Você não sabe se em 6 meses, quando retornar, o seu posto está ali ainda. Então, continua. É a mesma coisa. É machista, você não vê as mulheres no poder, entendeu? É um banco de homens, né? É triste. Ellen, a gente viu que o banco está deixando muito a desejar. Mas a gente sabe que, às vezes, até o sindicato é falho nesse sentido. Muitas vezes a gente tem aí alguma reunião e a gente não se preocupa em organizar, inclusive, um espaço para as crianças. Porque tem mães que, às vezes, são mães solos, mães que não podem, às vezes, né, deixar de cuidar do filho e tem que trazer uma atividade. O que você acha que o sindicato poderia fazer para ajudar as mulheres e promover, né, inclusive, difundir aí essa questão do feminismo? O sindicato, eu acho que ele já, vamos dizer assim, ele já é bem atento e ele atende todo mundo sem distinção, vamos dizer, de sexo, né? Mas eu acho que quando ele se coloca um pouco mais próximo da mulher, um exemplo, como você disse aí, do espaço de uma reunião. A gente teve um evento agora em Avaré, né, o Sindibar, e a diretoria já se preocupou, tinha brinquedos, tinha crianças, né, na festa, e você percebe que eram, eu acho que 2 brinquedos, se eu não me engano, parece tão pouco, mas ele foi o essencial naquela noite para aqueles pais, aquela bancária, que tinha muitas bancárias ali, participando da festa. Então, eu acho que o sindicato ele tem que propor mais alguma coisa mais próximo. Hoje, a gente tem no sindicato o futebol, a quadra. A gente poderia usar essa quadra para trazer um pouco mais essas bancárias próximas. Porque essa bancária, ela vai embora, ela sai da agência, ela vai para casa. Cuidar do filho, cuidar da casa, cuidar dos seus afazeres domésticos. É lógico que ela tem um companheiro, ou muitas vezes não tem um companheiro para ajudar, ou alguém da família. Mas eu acho que a gente poderia cuidar um pouquinho mais dela nesse sentido de trazer um bem-estar, que ela saia da agência antes de ir para casa e ela se prepare, ela descarregue, né, o estresse do dia, alguma coisa, ela tem um momento dela, porque muitos de nós mulheres, a gente chega em casa, não que somos infelizes, que não gostamos da maternidade, mas você sai da agência num momento de estresse tão grande que você chega na sua casa e você não consegue dar talvez aquela atenção ou aquele alívio, de falar, nossa, eu vou ver meus filhos, vou cuidar da minha casa. Você chega acelerado. Então, eu acho que o sindicato ele poderia participar dessa forma, trazer alguma coisa, criar alguma atividade, alguma coisa nesse sentido, que ela saia da agência e ela fala, não, peraí, eu vou fazer minha válvula de escape, vou lá me desestressar um pouquinho, vou para minha casa muito mais aliviada, que ela participe mais e que a gente consiga entender um pouco mais a mulher, né? Porque por mais que estejamos próximos, a gente tem, né, essa diferença de separado. Qual a necessidade maior? A gente a trata como um todo, infelizmente, não no sindicato, no total. Como você disse agora há pouco mesmo, às vezes, vamos falar, por questões hormonais, ela tem um dia um pouco... Não tem como, a mulher. Ela tem um dia um pouco mais estressante, ela não consegue lidar com essa responsabilidade ou com aquele evento, e às vezes a gente acaba não compreendendo e acaba tratando, vamos dizer assim, você tem uma voz mais ativa. Um exemplo, você, homem, uma voz mais ativa e a mulher ela não consegue, ela não vai se expressar, ela não vai gritar, ela não vai falar. Só que nem por isso ela está deixando de ter uma opinião, ela não está deixando de dizer, de participar. Então, eu acho que no contexto, não só o sindicato, acho que num todo, né, a gente pode, dessa forma, olhar aquela mulher com um pouquinho mais. Por mais que nós, mulheres, estejamos buscando a nossa participação, os nossos direitos, nós somos diferentes de vocês, homens. Nós não temos esse lado, né, vamos dizer assim, mais bruto. Então, muitas vezes, eu acho que a gente acaba não vendo isso na mulher, na diretora, na bancária que vem aqui. Então, eu acho que a gente poderia, nesse sentido, trazê-la, ficar mais próximo. Numa licença maternidade, como eu falei lá em relação ao podcast do
nossa do Cor-de-Rosa, né, da campanha do câncer, que a gente faça esse acolhimento. Quando a mulher chega aqui, a gente até falou sobre isso também, já falei com a Fer, qual o acolhimento que a gente tem para a mulher? A gente, não desmerecendo o homem, mas se a gente está aqui trazendo uma mesa, se a gente está discutindo, se a gente vai num FNOB, em outras reuniões, né? E por que a gente não traz esse acolhimento? Hoje a gente tem a Fer, eu acredito que está acontecendo isso, né, Fer? Acolher, vamos ouvir essa mulher. Não, ninguém aqui é psicólogo, mas eu acho que a gente tem que ter eu sou psicólogo. Mas não exercendo aqui, né? Mas eu acho assim que a gente poderia ter essa diferenciação. Eu acho que com isso a gente vai ser um sindicato mais diferente do que já somos. Aproveitando o que você falou, eu vou falar com a Fer agora do Bradesco. Fer, ela falou de acolhimento e a gente estava conversando justamente isso sobre um acolhimento da questão da saúde da mulher. Queria que você falasse um pouquinho, foi até um bate-papo que a gente fez com a nossa advogada Andressa. O que chamou a atenção daquela conversa ali para você? A gente conversou sobre quando a mulher ela é violenta, sofre uma violência, no caso, um estupro. Ela vai até a maternidade Santa Isabel e o SUS ele tem um protocolo para esse tipo de violência. Então, ela chega lá, ela tem... então, ela faz exames, ela recebe um coquetel, né? Antiviral, ela recebe a pílula do dia seguinte. A gente achou isso super válido para trazer um profissional da saúde aqui e a gente ia mais a fundo sobre esse tema, né? Foi super trazer as advogadas também para a gente conversar sobre a violência. Quando elas chegam lá vítima de violência, né? E foi bem interessante, assim. A gente acha que é um tema que tem muitas vertentes, assim, que dá para aprofundar. É bem esclarecedor também. Porque, infelizmente, é uma coisa que está presente no dia a dia da gente, né? As estatísticas de feminicídio e estupro que a gente tem, até nem sei falar, porque cada vez que a gente vê... Eu estava vendo, Fernando, uma coisa que é muito interessante. Ele diz que a cada 10 estupros, somente uma faz a denúncia. Sim. E que, tipo assim, que uma mulher é estuprada no Brasil a cada 9 minutos. Então, o correto mesmo é dizer que a cada minuto tem uma mulher sendo estuprada no Brasil. O que é um número, assim, absurdo. Porque além da violência que você sofre, da violência sexual que você sofre, muitas vezes, quando você chega para fazer a denúncia, você sofre uma segunda violência, né? Porque onde é que você estava? Que roupa que você estava usando? Né? Jogando sempre a culpa para a vítima, né? Esse caso do hospital que você colocou, muito interessante, porque também nos hospitais a gente vê, né? A gente teve agora, né, no governo passado, o caso de menina de 10 anos vítima de estupro que engravidou e que se fez fila na porta do hospital para que essa gravidez não fosse interrompida. Uma criança de 10 anos. Então, quando a gente vê esse tipo de política de acolhimento à vítima da violência sexual ou da violência doméstica, que também é uma coisa exorbitante nesse país, a gente tem que aplaudir e difundir para que as pessoas tenham conhecimento de que elas podem ter acesso a esse tipo de coisa. Sim. A gente vê, e é bom até resgatar isso que você falou, né? A questão da mulher, às vezes, depois ela vai fazer a denúncia e ela tem que ser considerada a vítima perfeita, né? Porque assim, ela não pode ter nada. Não, porque eu vi essa mulher, ela estava bebendo. Não, então ela não pode beber. Não, porque eu vi que ela estava tarde da noite, então ela não pode estar na noite. Então, assim, sempre procura alguma coisa para descaracterizar, para desmerecer aquela denúncia, né? E aí é muito triste porque não existe um trabalho assim, efetivo sendo feito para receber essas mulheres. Tem a Casa da Mulher Brasileira, que é um projeto bacana, onde você tem ali uma atenção, mas o ideal mesmo é que fossem mulheres recebendo mulheres, né? E a gente ainda não chegou nesse nível. Eu espero que a gente chegue, até porque teve uma mudança de governo e, na minha avaliação, uma mudança positiva. Queria, inclusive, que você falasse disso, Fernanda. Esse novo governo parece ter uma visão mais humanizada e tem mais mulheres no Ministério. E isso é muito importante, né? Porque, como a própria Ellen falou, não tem como, né, dissociar a mulher da humanização, mas sem também perder de vista que você pode ter uma mulher, às vezes, um pouco mais agressiva com comportamento, porque as pessoas são, né? Assim como você pode ter um homem mais delicado, você pode ter uma mulher mais agressiva. Mas o que eu queria resgatar é isso. É importante você ter um ministério, a representatividade importa? A representatividade é tudo, eu acho que em todos os aspectos, né? A representatividade da mulher. Você vê uma mulher chegando a um ponto
a uma posição de poder, ela não só te inspira, porque você vê que você pode, porque durante muito tempo a gente achava que não podia. E eu acho que a maneira como a gente, geralmente, né, no geral, claro que sempre há exceções, gere as coisas é diferente, né? A mulher tende a ter mais empatia, tende a ver as coisas com outros olhos em relação à visão masculina. Não que seja melhor ou pior, são diferentes, né? E essa coisa do cuidado que foi colocada no colo da mulher, como a mulher é a cuidadora, a mulher é a quem cuida dos filhos, do marido, dos pais, da família como um todo, eu acho que é importante a gente ter isso dentro do governo também, né? Porque aqui até na minha pesquisa que eu estava vendo, tudo que a gente vê, quase tudo que a gente vê de evolução, ela vem primeiro por lei. Então, se a gente tem uma lei que geralmente num primeiro momento ela não surte efeito, né? A gente teve a lei para instituir uma quantidade de candidatas mulheres a cargos eletivos. Ela foi instituída em 95, 97, e ela foi ser colocada de fato em prática em 2009. Né? As vagas, as potenciais vagas que teriam que ser 30% só foram de fato preenchidas em 2009. Então, quando a gente tem, né, uma ministra da Cultura, uma ministra do Planejamento, uma ministra da Saúde, né, a nossa saúde que durante a pandemia foi tão negligenciada, né? E destruída, eu acho que, né, a saúde da mulher, a saúde da criança, a vacinação, essas coisas vão ter agora esse olhar aí. Né? A esposa do presidente, que não é a primeira-dama, ela também tem um poder, né? Uma participação bacana no governo, também tem esse olhar para as pessoas, e eu acho que isso vai fazer, a gente tem essa esperança de que faça uma diferença aí na nossa sociedade. Né? E aí precisa ficar o registro, né? O governo anterior, caso da Caixa Econômica, o escândalo sexual e o Bolsonaro falando que não viu nada demais, sendo que ele teve aí acesso a tudo que foi pesquisado, a tudo que foi divulgado, investigado, e se comprovou que o cara aprontou todas e mais algumas, e ele estava lá fazendo uma live ao som do Rick, chorando lá ao lado do cara da Caixa Econômica Federal, ex-presidente da Caixa, porque não viu nenhum comportamento. Então, assim, ele, Bolsonaro, ali, de mãos dadas, né? Ninguém solta a mão de ninguém, com um cara que realmente fez um terror na categoria bancária. O que é mais triste é que ainda teve gente votando nesse senhor, né? O cara elegendo aí o presidente da própria empresa, um cara que não tem empatia, que desconsidera as mulheres, e mulher votando nele, né? Também é algo triste, né? Um cara que chamou a própria filha de fraquejada e que disse que usava dinheiro para comer gente. Então, assim... não dá para esperar que se é que dá para chamar de ser humano desse, tenha empatia por mulheres, né? Bom, como eu já falei, inclusive com você, Fernanda, a questão do assédio, né? A dificuldade que tem para a mulher. E aí vocês tocaram, inclusive, num ponto aqui, que é muito diferente para um homem a questão do constrangimento, às vezes, de uma atividade bancária, do que para uma mulher, porque é realmente desigual a coisa. E a Ellen estava falando um pouquinho disso, né, Ellen? É difícil você ver, por exemplo, um homem chegar... Tem um limite. As mulheres têm esse limite muito melhor definido do que os homens, né? As mulheres, às vezes, sabem realmente se comportar, se colocar diante de um homem, sem, até às vezes com algum interesse, mas sem atravessar aquela linha. E o homem realmente é mais às vezes, sem noção. No banco, como que acontece esse tipo de coisa? Isso no banco é quase que diário, né? Eu não falo comigo, eu acho que com toda bancária. O cliente, né? Vamos chamar assim, se a gente pode chamar essa pessoa de cliente... O cliente chega e ele se insinua, né? Ele pergunta, nossa, o que você fez no cabelo? Você já percebe, você consegue distinguir. E sem contar que o próprio, vamos dizer assim, o nosso próprio empregador, né? O nosso próprio chefe, vamos dizer assim, ele também faz isso, né? Ele comete o assédio que ele coloca para a mulher, né? Para as funcionárias, vem de decote. Quantos depoimentos a gente já não teve, né? Venha de decote, venha com uma saia menor, alguma coisa que hoje é dia de vender consórcio, hoje é dia de vender seguro. E eu vejo que
as funcionárias, ela não tem um respaldo disso no banco. Eu acho que eu posso falar pelo meu banco, né? Pelo banco em que eu trabalho, e acho que por todos. Eu acho que no contexto em que a gente conversa, isso não existe, né? Eu acho que nunca nem passou pela cabeça de uma funcionária de banco reclamar com alguém, o cliente fulano de tal me assediou, me cantou, me fez sentir mal, né? Eu acho que isso não passa pela cabeça, porque a gente não vê realmente nenhuma sinalização de que se você fizer esse tipo de reclamação, você vai ter apoio. É aquela coisa da objetivação do corpo feminino, né? A gente ainda vê muito, né? Precisa ter uma determinada idade, muito no Santander, né? Muitas vezes no Bradesco. O banco público, como vem para o concurso, já é um pouco mais difícil. Mas existe ainda isso, aquela coisa da mulher no bancária tem que estar arrumadinha, tem que estar bonitinha. Você estava me falando, inclusive, de um projeto de lei, né? Sim, hoje para minha felicidade, a Sâmia Bonfim, nossa deputada federal. Teve aqui no sindicato, parceira. Amiga sim. nossa. Feminista, né? É a nossa até referência. Né? Feminista, a Sâmia sempre tem notícias boas aí. A Sâmia ela apresentou um projeto de lei para uma equiparação salarial, né? Para os homens e mulheres. Mas aí você fica pensando, qual que é o custo de uma bancária? Porque você chega num banco privado, você tem que estar maquiada, a sua roupa é social. No banco, você não pode trabalhar com uma calça jeans e um tênis. Então, você tem que estar com um salto, você tem que estar com a calça social, a vestimenta de cima social, a maquiagem, a unha feita. Então, mesmo que você ganhe igual ao seu colega, né, homem de trabalho, o seu custo é muito maior. Né? Então, mesmo que você ganhe o mesmo tanto que ele, você gasta mais que ele só para ir trabalhar. A gente não está falando nem da sua vida pessoal, a gente está falando para trabalhar. A sua roupa é mais cara, o seu cabelo é mais caro para manter, a sua maquiagem, a sua unha. Então, mesmo assim, né, você não tem uma ajuda de custo para ir trabalhar. Então, é complicado. Você nunca vai ter o seu salário equiparado. Isso que você falou não acontece, inclusive, só no banco, não. A pressão é muito forte, inclusive fora do banco. Eu vejo uma coisa que sempre foi assim. Toda vez que eu e minhas irmãs fossem sair, assim, as minhas irmãs tinham que sair muito bem arrumadas. E eu podia sair do jeito que fosse, que ninguém ia falar nada. Parece que a mulher tem que estar sempre aquela coisa da princesinha, né? A mulher sempre tem que estar nos trinques, porque senão vai ouvir. E às vezes até a própria mãe, né? Fala, não, fulana não vai sair assim não, filha minha não. E o menino pode sair, às vezes, largado, que ninguém cobra, né? É uma exigência da sociedade com a mulher e que é muito perversa. A gente tem visto... Na época... E inclusive, você percebe, para você ver, como assim, o chamado feminismo leve. A mulher, ela se arruma para outra mulher, né? Ela não se arruma para... Sim. Para ela se arruma para outra ver. Né? Tá errado, gente. Tá errado. Né? Você tem que se arrumar para você, você tem que olhar no espelho e falar, não, eu tô linda, eu sou linda, eu vou sair linda para mim. E se sentir confortável. Né? Exatamente. Né? Muitas vezes o salto, né, que incomoda. E né? problemas de saúde. Até muito tempo as pessoas usarem salto e isso não é nunca levado em consideração. Não, e principalmente no banco, né? Porque você sobe escadas, dificilmente você pega um banco hoje que não tenha, né? A escada. Então, você está com a perna com varizes, você está com o pé machucado, né? Esperamos que caia, né? Esse salto, que essa roupa desconfortável. E aquela cobrança, né? Inclusive com peso, né? Você tem uma cobrança em relação ao corpo feminino que é absurdo. Você vê aí, às vezes no carnaval, uma mulher que nossa, vira uma gordurinha, não sei onde a mulher, nossa, é o fim do mundo. E o homem pode ter aquela barriga de chope que ninguém está falando nada. Um pouco antes do carnaval, eu vi um vídeo que a Paola Oliveira fez sobre o corpo de carnaval. E ela foi em escolas de samba e ela perguntou isso para as pessoas. Para você, o que é um corpo de carnaval? Uma outra pessoa falou, é um corpo que está dançando, que está se divertindo e tal. A maior parte não. É um corpo magro, é um corpo bronzeado, é um corpo não sei o quê. Então, assim, é o padrão, né?
Se você não se enquadra no padrão... É o padrão que não é padrão, né? Padrão de quem, né? Padrão de quem? Até teve uma outra polêmica de carnaval, acho que foi a irmã do Neymar, que botou uma foto sobre como ela sairia na escola de samba e na hora do desfile em si, viram que não era aquilo. Não tinha filtro, né? Não tinha filtro. E aí, você vai criticar a mulher que coloca esse Photoshop? Sim. Não, porque dentro do meio em que ela vive, faz parte da venda do trabalho dela. Né? Mas a gente precisa também lutar contra isso, né? Contra esse padrão inatingível, que muitas vezes leva as pessoas até a adoecerem. Né? E é perverso, principalmente com as meninas, né? A gente vê as adolescentes, elas estão realmente, muitas fazendo cirurgias desnecessárias, porque elas querem ficar igual o que elas aparecem no filtro. Né? Que é uma coisa inatingível, uma perfeição, inclusive exagerada. E aí elas estão procurando cada vez mais cedo intervenção cirúrgica, né? E muitos acabam, inclusive, parando em clínicas clandestinas e sofrendo aí, né, com uma gravidade sem tamanho. Então a gente acaba vendo mesmo isso e, infelizmente, atingindo em cheio o público feminino. Fernanda, você tinha falado para mim da questão da representatividade, você resgatou um vídeo da sua filha. Isso. Que ela está me entrevistando aí, uma jogadora de vôlei. E ela fez uma pergunta muito bonitinha, a gente vai inclusive colocar aqui. Como que ela chegou nisso? Ela fez sozinha? Como que foi? Sozinha. Passeando com o pai, ela encontrou o time de vôlei, pegou o celular e começou a entrevistar a jogadora. E ela perguntou como que a jogadora se sentia empoderada, né? Se sentia representando as mulheres, né? Como jogadora. E para você ver como isso em casa... é um assunto, assim, que graças a Deus a gente está conseguindo passar para as crianças, né? Comprei o livro, mas, assim, eu lembrei desse vídeo aqui e falei, bom, que bom, né? Que ela tá vendo. Eu falei, não. E quando o meu marido me mostrou esse vídeo, eu falei, essa menina é filha de sindicalista mesmo. Né? Ela tá indo... No caminho certo. Ela percebeu a jogadora, o poder da jogadora, ela ficou deslumbrada com a jogadora, né? E eu falei, é isso mesmo. Ela enxergou na jogadora. Ela enxergou o poder, o empoderamento da jogadora. E assim, ela tem 9 anos. Como é que é ser jogadora de vôlei? Eu sempre tive um sonho de ser jogadora desde a escola, gostava muito de vôlei. E foi onde eu me encontrei na minha profissão. É um esporte que me faz feliz. Você se sente honrando as outras mulheres quando você demonstra que a gente tem poder para conquistar algo? Com certeza, eu acho que a gente serve como exemplo para várias crianças, mulheres sonhadoras que gostam de esporte também e se encontram nessa posição. E que todas podem sonhar e chegar a algum lugar. Eu acho que a gente representa muito, sim, uma mulher forte. Tá, obrigada. Ô, Ellen, a gente viu o avanço aí das conquistas das mulheres, mas, por outro lado, a gente tem visto aí algum comportamento de uns homens assustados com isso. A gente teve, inclusive, o fenômeno, a gente tem o fenômeno Red Pill, que é o fenômeno pílula vermelha, como que realmente agora vocês vão ver como as coisas são, né? E a gente teve aí um caso emblemático do rapaz do Campari. Tem muito homem sem noção assim, Ellen? Conta pra gente aí, Ellen. Bom, tem muitos, né? A gente não precisa, eu acho que nem de estatística, nem procurar muito. Esse post... esse rios dele foi uma coisa muito feia, né? Eu acho que a gente vamos voltar, né? Quando o homem chega e ele faz um comentário, alguma coisa, ele está correto, ele não avançou sinal. E eu vi o podcast, que é o aplicativo? TikTok. YouTube, TikTok? O TikTok, que a pessoa que ofereceu a breja para ele, ela se explicando que ela simplesmente viu o cara cabisbaixo, com uma cara muito triste, e ela simplesmente fez um gesto educado de se preocupando com o próximo. Cara, você quer uma breja? E ele simplesmente humilhou, né? Humilhou, assim, na frente de mundial. Então, a gente tem muito homem sem noção. Eu acho que isso é no dia a dia, não num barzinho, como a gente fala, né? No trabalho, na convivência em família, com amigos. A gente tem muito homem machista, né? O homem machista ou o homem de pensamento pequeno, ou que não se permite a ver esse crescimento da mulher, né?
a permitir que essa mulher, que as mulheres não seja, como a gente comentou bem no comecinho, que essa mulher é a conquista dela, que ela não é o pescoço, né? Como a Fernanda comentou, a mulher ela não é um pescoço, ela é um corpo inteiro. Ela não é a mulher, né, que vai lá e ajuda o sustento da casa, não. Ela está lá colocando também. Então, esse comentário, eu acho que esse cara foi ridículo. Eu fiz um Cuidado, mesmo. que ele está ameaçando o pessoal aí. Processão bala. Vai que daqui a pouco vai ser uma processar. bala. A gente vendo, né, o que é o Red Pill, a gente já... Não é essa analogia, mas a analogia que a gente pode colocar, né? A pílula azul e a pílula vermelha, a pílula azul, a pílula cor-de-rosa. Ixi, será que tem a ver com a Damares isso aí? Eu acho que isso daí dá uma longa discussão ainda. Fernanda, você já tinha ouvido essa expressão, Red Pill? Você já sabia desse movimento ou foi surpresa para você? Esse movimento, especificamente com essa denominação, para mim é surpresa. Mas esse tipo de conteúdo, vira e mexe, aparece para a gente, infelizmente, né? E esse caso especificamente, se eu não me engano, pelo que eu estava lendo, esse cara participou de algum reality show e ele foi... Ele cantou alguém lá e era uma mulher mais velha e essa pessoa deu um fora nele. E parece que o cara ficou traumatizado, né? Então, assim... Não assimilou. Assim, mas aí a gente pega e a gente fala tanto, né, do feminismo, vamos falar um pouquinho do machismo e como até os homens são vítimas desse machismo, né? Porque o cara, quando ele canta uma mulher e ele não consegue... A masculinidade dele fica tão fragilizada que geralmente ele reage com violência. Então, a gente precisa, sim, né, voltando lá no que a gente falou no começo, mostrar para os meninos que a mulher não é um prêmio a ser conquistado, que não é, e que as pessoas vão falar sim, vão falar não, você vai ganhar, você vai perder, isso em todos os sentidos da sua vida, inclusive no relacionamento. Né? Então, o homem também é vítima disso, né? E tanto que a gente vê que o cara aí tem centenas de milhares de seguidores, então a gente vê quanta gente está aí perdida, né? Perdida porque para você seguir esse tipo de conselho de como conquistar a mulher que pode, a mulher que não pode, aquela que já está passada, aquela que... Né? É digno de pena, né? Pena eu não diria, porque eu não consigo ser tão boa assim. Não estou tão evoluída assim. Não cheguei nesse ponto ainda. Muitos desses homens a gente vê assim, né, nesses podcasts, nessas conversas, nessas postagens, que mexem com a virilidade dele, né? Sim. É só isso, parece que tem na cabeça. Ele levou um fora, mas ele não processou porque foi a parte viril, né? Não teve outra situação, eu não vou passar, né? É terrível, realmente. E como a Fernanda mesmo destacou, né? Esse machismo é uma competição, inclusive, para mostrar para os outros homens, né? E aí acaba mostrando realmente a fragilidade da pessoa, né? Que o rapaz se mostrou ali uma pessoa totalmente fragilizada, traumatizada, acho que não superou, né? E é importante a gente educar a criança exatamente como a Fernanda falou. Você vai ganhar uma, você vai perder outras. Precisa ter o respeito, precisa ter consideração. Não vai agradar todo mundo, não vai fazer o tipo de todo mundo. Mas não é por causa disso que você vai aí ser um frustrado, né? Porque esse cara realmente, esse coach aí é um frustrado e quem segue ele deve ser mais frustrado ainda. Fernanda, você trouxe aqui um assunto aqui que chega até a ser cômico nos dias de hoje. Que história é essa? Miss Bancária? Como é que era isso? Miss Bancária. Eu comecei a pesquisar, né, a presença da mulher dentro dos bancos e encontrei um trabalho, agora não vou me lembrar o nome da autora do trabalho, é da UEL, se eu não me engano, uma tese. E nessa tese ela fala, né, da presença, de como as mulheres foram ocupando os espaços dentro dos bancos. E uma das coisas que me surpreendeu ali foi essa existência da Miss Bancária, né, que media, de alguma maneira, né, as bancárias por sua beleza. Né? Não era outro tipo, não era a sua atuação como profissional. Tinha uma meta de beleza. É mais ou menos isso, né? Ou é bancária ou é bonita, né? Aquela coisa assim, né? As duas coisas não dá para ser? Não dá para ser. Então, assim, e aí eles pegavam e faziam esses concursos na época em que
a presença feminina dentro dos bancos era muito pequena, né? A gente vê agora, com a posse da presidenta no Banco do Brasil, foi feito um histórico, né, das mulheres que trabalham no banco e que trabalharam no banco durante esses 214 anos aí de Banco do Brasil. E aí tinha lá que uma das primeiras tomou posse na década de 20, num dos primeiros concursos que pôde uma mulher fazer. Foi uma das poucas que entraram. E depois, durante muito tempo, se suspendeu a participação de mulheres em concursos no Banco do Brasil, porque elas atrapalhariam o andamento do banco, né? Do funcionamento do banco. Aí eu acho que, né? Aqui é um ponto de vista meu. Eu acho que mais pelo mau comportamento dos homens com elas lá dentro do que provavelmente das atitudes delas. E aí, acho que em 1968, se eu não me engano, que isso foi revogado e as mulheres puderam voltar a trabalhar no banco. Eu não sei se eu estou louca ou não, mas eu acho que quando eu tomei posse no banco, a mulher que deu o curso lá para a gente falou que algumas agências foram ter banheiro feminino em 1978. Ou seja, durante 10 anos, as mulheres trabalharam dentro do Banco do Brasil sem ter um banheiro próprio. Né? Então, assim, é surreal as coisas pelas quais as mulheres já passaram e ainda passam dentro dos bancos. Né? É triste porque a gente está imaginando aqui, né, a nossa realidade achando atrasada. Mas você imagina, né, os outros países, né, a gente tem que falar, né, regime talibã, parece que as mulheres não podem mostrar nem o rosto, né, que coisa. Então tem muita coisa para a gente evoluir, né. A gente acabou de ver uma Copa do Mundo onde as mulheres tinham que pedir autorização para frequentarem os estádios, assim. Coisas que até para a gente, que ainda é um país atrasado, acham um absurdo. Mas tem gente ainda mais atrasada do que a gente, né? Então é realmente muito difícil. É uma luta que vamos ter que evoluir muito. E aquilo, né, que a Fernanda já salientou, tendo os homens como parceiro, né, Fernanda? Sim. E aí a gente precisa saber realmente se colocar nessa luta, porque não é fácil. Fernanda, o Bradesco, você já falou, tem aí as suas dificuldades. Você, vindo para o sindicato, é claro que é pouco tempo liberado, mas é uma coisa que você reparou nos outros bancos também, né? É uma dificuldade, né? Na questão de tratar a mulher como ela merecia ser tratada. Nós temos algumas iniciativas que vão ajudar a mulher. Por exemplo, a questão do PCD. Nós temos aí algumas ações que geralmente, infelizmente, isso fica a cargo da mãe. A mãe tem que levar lá os filhos com alguma dificuldade, alguma deficiência para fazer um tratamento e isso requer horas dos seus dias. E aí existe uma legislação, mas isso não é obedecido. E aí elas podem procurar aí o nosso jurídico para fazer aí essa ação, para ter esse respaldo? Pode sim. Essas ações, elas beneficiam alguns bancos públicos, né? Então, é só vir aqui, nosso jurídico, procurar alguns dos nossos advogados e eles passam maiores informações aí para esclarecer. E no nosso jurídico aqui, por enquanto, as mulheres estão ganhando. Nós temos 3-2, é isso? Sim. 3 advogadas. 3 advogadas. Como que é o nome delas? A gente está com a Graciene, a Missy e a Andresa. E aí o João e o Dr. Sérgio. E o Dr. Sérgio. Estamos bem representados. Sim. E a coordenadora, né? E a coordenadora, bem lembrada. E a coordenadora aí com esse desafio aí saindo muito bem, né? Tirando aqui a questão agora de ser mulher ou não. Tá difícil trabalhar no banco, né? Fala a verdade. Cada dia que passa, né? Cada dia mais cobranças. Eu acho que eu já falei em um dos nossos podcasts aqui. Eu acho que toda empresa ela tem a sua meta. Eu acho que todos nós somos cobrados, independente de qual ramo que você trabalha. Mas o bancário está sofrendo mais, ele está adoecendo cada vez mais. São metas inatingíveis. São processos assim desgastantes. Falta de funcionários, demissões em massas, né, que a gente viu na semana passada, mais uma demissão do Santander, né? Mas eu acho que mais que uma, né? E então tá assim, cada vez pior. E infelizmente, eu não vejo uma luz no fim do túnel, não. É triste. Então, é triste constatar isso. Fernanda, se você pudesse aí fazer um desejo para o Banco do Brasil em relação às mulheres, o que você desejaria aí para o Banco do Brasil, para as mulheres do Banco do Brasil? O que você espera dessa nova presidente? Então, é presidenta que fala? Presidenta.
Eu acho que assim, ela chegou, né, faz muito pouco tempo que está aí, a gente tem, como eu falei a respeito do próprio governo, né, a gente tem esperança, né, a gente tem esperança de que, como a semana passada a gente teve notícias de que na Caixa Federal, né, o assédio, né, está sendo combatido, a gente tem esperança de que no Banco do Brasil isso também aconteça, né, que as políticas de pessoas saiam do papel, né, porque na hora de você fazer o curso sobre ética, sobre assédio moral e sexual, é tudo muito lindo, mas na prática a gente acaba sabendo de casos e vendo casos que fogem muito, muito disso, né? Assim, o que eu posso colocar de prático que a gente já viu, assim, talvez seja uma bobagem, mas eu acho que ela chegou e essa semana na intranet estava lá, escolha o novo modelo do crachá do Banco do Brasil. Então, assim, um novo layout, e você pode escolher qual é a fita que você vai usar para segurar o seu crachá. Então, tem a fita convencional amarela, escrito Banco do Brasil, tem uma fita que para mim foi novidade, que eu não sabia, uma fita verde com uns girassóis, né, que representam os preferenciais, os autistas, são pessoas que têm alguma deficiência que não é visível, né, e a fita do arco-íris para representar a diversidade, né, que ela desde o dia que ela foi anunciada, né, como presidenta do banco, né, uma mulher nordestina, lésbica, né, que se considera negra também, apesar de não ter a pele tão retinta. Eu acho que ela vem trazendo a representatividade de uma maneira forte dentro do banco, e eu acho que isso é muito bom, porque, infelizmente, a gente escuta muita piadinha dentro do banco. Piadinha machista, piadinha homofóbica, sexista, gordofóbica, de todos os tipos, né? E, então, eu acho que quando você tem alguém no topo que mostra que não vai tolerar, é por aí, eu acho que aqui embaixo as pessoas também começam a ter um pouco mais de noção, digamos assim. Acabam medindo as palavras, né? Coisas que perderam completamente com a gestão Bolsonaro. Sim, né? total. As pessoas começaram realmente a falar qualquer coisa, porque o presidente falava qualquer coisa, então, poxa, se o presidente fala, eu posso falar. E aí as maiores barbaridades. Fico feliz de saber disso. Você, Fernanda, se você pudesse fazer aí o pedido para o Bradesco, o que a Fernanda quer para o Bradesco em relação às mulheres? Eu quero maior representatividade, né, das mulheres nos cargos mais elevados. Entendeu? Eu quero que a mãe que tem o seu filho possa tê-lo sossegado, né? E voltar com o seu posto de trabalho garantido, que ela não tenha essa preocupação. Ô Ellen, você aí como Santander, o que você deseja para as mulheres do Santander? O que o Santander tem que melhorar no tratamento das mulheres, Ellen? Um tratamento de igualdade. Eu desejo para as bancárias Santander que elas sejam tratadas com mais respeito, que elas tenham igualdade, que elas tenham voz dentro da agência, né? Dentro do banco. Embora nós temos uma diretora, que é a Ana Botim, temos a Vanessa Lobato, que já passou, são referências dentro do banco, mas a gente percebe que isso é muito lá fora, é muito externo. Aqui, no dia a dia, temos, né, cargos de gestão como mulheres, mas a gente percebe que essas mulheres elas não têm o seu reconhecimento, não é reconhecimento de cargo, né? Mas o seu empoderamento, a sua voz, vamos dizer, para o nível hierárquico. A gente teve esses dias uma demissão que a gente viu que a pessoa estava muito abalada, né? De uma tratativa de que ela não foi colocada. Ela não vinha na situação, no caso de uma gravidez, mas de como um PCD, independente de que se ela é um PCD, se ela é uma gestante, né? A forma em que é tratada. Então, eu desejo para as mulheres do Santander que elas tenham um pouco mais de voz e um pouco mais de respeito dentro da agência, dentro do banco num todo. E eu queria te fazer uma pergunta, Alexandre. Manda bala, vamos ver se eu estou preparado, hein?
aqui no sindicato, eu acho que a gente tem bastante números de mulheres que chegam que sofrem um assédio moral, né? Não vamos nem falar do sexual. Existe algum caso que o sindicato trata hoje de um homem que sofreu esse assédio, vamos dizer, esse assédio inverso, né? Vamos chamar nessa situação, de que ele tenha sofrido um assédio por uma mulher ou de mesmo gênero, mas nessa conotação sexual, vamos dizer assim? A gente não vê isso acontecendo na prática. A gente não vê, e isso é uma característica, assim como a gente não vê outras coisas sendo cometidas por mulheres. Se você parar para pensar, você nunca vê uma mulher cometendo um ato de pegar uma arma e ir para uma escola e metralhar. Você não vê isso, as mulheres não fazem isso, né? Então é aquilo que eu falo. Eu acredito que as mulheres são muito mais evoluídas em vários aspectos. E no aspecto é esse, a mulher ela sabe mais o limite, né? Ela se coloca mais, né, no lugar dela. É difícil você ver uma mulher passando no tom nesse sentido. É difícil você ver uma mulher mais violenta, né? Isso eu acho que a gente tem que aprender, né? Trabalhar as emoções. Somos diferentes biologicamente, mas isso não determina e isso não passa pano para as atitudes que os homens têm, né? Então, assim, é muito raro. Eu não conheço, já vi vários casos de mulheres chegarem até o sindicato reclamando de algumas condutas. É sempre muito difícil essa comprovação, porque o assediador sempre muito sem vergonha, né? Esses gestores, eles tomam todo o cuidado para ninguém estar vendo. Existe todo um medo de um relato, porque aí você vai passar por aquela sabatina. Às vezes até a sua própria família vai te olhar de uma outra maneira, então é sempre muito mais difícil para a mulher. Eu nunca vi, não sei se os companheiros mais antigos já viram assim, um assédio desse de uma mulher para com um homem. Eu realmente, de fato, não vi. Assim como a gente não vê, né? Esses casos absurdos aí de homens violentos tirando. É muito mais raro você ver não sei nem como que fala, né? Um feminicídio, a gente sabe como é que fala. O antigo crime passional. O da mulher você não vê, né? A mulher, poxa, não é raro você ver. O homem a mulher tem um novo namorado, o cara vai lá e mata a mulher, porque realmente não aceita aquilo, porque mexe no brio dele. Porque tem a coisa da posse, né? O homem tem a mulher como propriedade. E a partir do momento que a propriedade é tirada dele, ele se sente no direito de matar, assim como ele acha que poderia matar alguém que roubou seu celular ou seu até carro. pouco tempo podia matar mesmo, né? Sim. Que era, inclusive, respaldado pela lei. A gente, né, tinha... Aqui na minha pesquisa aqui, a gente fala, cadê a Lei Maria Crime contra a honra. a Lei Maria da Penha é de 2006. Cara, essa lei é belíssima. Ela é um conjunto de coisas que estão ainda se efetivando, mas assim, é uma baita de uma conquista. Sim. E vale a pena falar o quanto que o governo Jair Bolsonaro bateu nessa lei, assim, que é maravilhosa. A história da mulher foi o ex-marido dela. Ela precisou passar por 2 tentativas de assassinato, né? Para provar que estava sendo vítima de violência, né? Então, é uma história horrível, né? Horrível. Mas culminou numa coisa que faz diferença na vida de muita gente hoje em dia. E aí, é até legal falar, tem uma dica aqui de um podcast que chama Ateliê do Centro. E ele fala do acolhimento, do abuso, da violência, porque às vezes é um abuso e a própria pessoa não consegue sair daquilo, né? É muito difícil. As mulheres realmente, elas têm uma dificuldade, às vezes as pessoas falam, poxa, mas por que não agiu assim? Por que não agiu assim? Porque realmente é muito difícil em algumas circunstâncias. E tem o Ateliê do Centro, vale a pena realmente ver. É um podcast de uma artista plástica, é uma pintora, se não me engano, que tem uma seita lá em São Paulo que as pessoas ficam, às vezes, 10, 15 anos sofrendo todo tipo de abuso, constrangimento, humilhação, e elas estão lá e tem um cara que realmente faz da vida delas um inferno, elas pagam para estar lá, sustentam o cara e ainda sofrem tudo isso. Então, agora com uma ação para tentar provar realmente, e é um podcast muito interessante, vale a pena vocês verem. E eu vou chamar aqui a Maísa para fazer o encerramento aqui. Bom, o Alexandre passou a bola para mim e agora eu vou fazer o encerramento do nosso podcast e fazer o convite às diretoras, né, para que venham participar e que se sintam empoderadas. E deixe o seu joinha, curta a nossa página do Sindicato dos Bancários, deixe seu comentário e nós vamos te responder. Sindicato dos Bancários sempre na luta.